E faz parte. O tormento do amor também se constrói assim. Mariana chama Damião para conversar. A voz firme, mas o olhar pesado. Ela diz que Janete está despachando. Pede que ele arrume suas coisas, desocupe o quarto. Estende um envelope com dinheiro. Damião segura o pacote. Respira fundo. E pergunta, magoado: é só isso, depois de tantos anos? Mariana engole seco. Pergunta o que mais ele esperava. Lembra que ele tem suas economias. Que não está sendo deixado sem nada. Ela acrescenta que Marco Antônio mandou Damião procurar Francisco, na casa bancária. Damião concorda. Diz que fará isso. Ainda pergunta se deve falar com Marco Antônio. Mariana baixa o olhar. E revela, sem rodeios: não. Você não trabalha mais nesta casa. O silêncio pesa. Enquanto isso, Janete suspira. E deixa claro que quer conhecer Paola. Diz que não vai permitir que ela engane Francesco. E solta a informação com veneno. Rosana sabe exatamente onde Paola mora. Afinal, ela foi amante do cunhado dela. Sozinho, Marco Antônio anda de um lado para o outro. O peso da culpa bate forte. Ele admite, em voz baixa, para si mesmo: fez uma besteira. Jamais deveria ter contado tudo para Janete. Em outro cenário, Paola fiscaliza sua fábrica de macarrão. Observa cada detalhe, cada máquina, cada movimento. Nada pode sair fora do padrão que ela exige. Ela levanta o olhar e dá de cara com Francesco. Os dois se aproximam. O mundo parece parar. Eles se beijam, com carinho, cumplicidade, verdade. Depois, caminham juntos, de mãos dadas. Sorrisos soltos. Olhares cheios de intimidade. Na casa, Maria comenta que Luísa anda à vontade demais. Como se fosse dona do lugar. Luísa responde, sem pudor, que demorou até demais para Janete mandar Damião embora. Mariana intervém. Diz que doeu muito tomar essa decisão, mas solta um comentário irônico, tentando disfarçar o incômodo. Agora Janete deve arrumar um cocheiro loiro, de olhos azuis, para cuidar dos animais. E para passear com ela para lá e para cá. Luísa provoca. Para dormir com ela também? Mariana se assusta. Pede que Luísa não diga essas coisas. E então muda o tom. Revela, baixinho, como quem carrega um segredo pesado: tem uma grande novidade na casa. Francesco vai ser pai de novo. Luísa arregala os olhos. Fica em choque. Pai, de novo? Mas ele já é tão velho. Enquanto isso, Paola e Francesco seguem de coche. O vento bate no rosto. Paola fala do desejo de cozinhar para Francesco. Mas a preocupação logo aparece. A fábrica não sai da cabeça dela. Francesco segura a mão de Paola. Pede que ela não se preocupe. Diz que no domingo ela fará um almoço especial. Só para ele. Paola pondera. Diz que seria caro fazer isso todos os dias no restaurante. Francesco sorri. Responde que não há outro jeito. Paola sugere contratar uma boa cozinheira. E alguém para cuidar da casa. Francesco concorda. Diz que podem pensar nisso. Paola insiste. Precisa ficar tranquila para cuidar da fábrica. Caso contrário, o macarrão não sai do jeito que ela quer. Francesco pergunta sobre o anúncio no jornal. Paola garante. Muita gente apareceu. Uma delas conhece vários interiores. Francesco começa a citar cidades. Paola pergunta se ele vai vender o macarrão dela nesses lugares. Francesco nega. E brinca, malicioso: eu durmo com a macarroneira. Paola ri. Diz que adora Francesco. Ele então revela que já contou ao filho que vai ser pai novamente. Paola se surpreende. Pergunta se é verdade. Francesco confirma. Ela pergunta sobre Marco Antônio. Francesco explica. O filho não quis acreditar. Paola questiona o motivo. Francesco suspira. Diz que Marco Antônio acha que ele é velho demais. Paola rebate. Firme. Marco Antônio não conhece o verdadeiro pai que ele é. Francesco concorda. Confessa que nem ele esperava viver isso outra vez. Ser pai novamente. Mas, no fundo, o coração dele já começou a aceitar essa nova história.
Paola pergunta, com a voz baixa, se Francesco está com medo. Medo de ser pai novamente. Francesco nega na hora. Diz que não é medo. Ele confessa que, quando se casou com Janete, sonhava em ter muitos filhos. Uma casa cheia. Barulho de criança. Vida. Paola lembra, com firmeza, que ele vai ser pai outra vez. Francesco confirma. Diz que sabe. E diz, com convicção, que acredita. Mas algo em Paola se quebra. A irritação sobe de repente. Ela se sente ferida, insegura. A ideia de que Francesco possa duvidar da paternidade a machuca fundo. Ela se levanta da mesa, bruscamente. Diz que, se ele não acredita que o filho que ela espera é dele, então ela vai embora. Paola sai do restaurante irritada, sem olhar para trás, sem se importar com as pessoas ao redor. Francesco se levanta às pressas. Vai atrás dela pela rua. Ele a chama. Pergunta se ela não entendeu o que ele disse. Paola responde, seca. Entendi. Sim. Francesco pede, constrangido. Não me faça passar vergonha aqui fora. Fala comigo. Paola cruza os braços. Manda ele falar. Francesco respira fundo. E então explica. Diz que falou para Marco Antônio esperar 9 meses. Que o tempo vai provar que o filho é dele. Paola se surpreende. Os olhos se arregalam. Agora ela entende. A raiva dá lugar ao alívio. Ela pede desculpas. Reconhece que se precipitou. Francesco admite. Não é desconfiança. É susto. É a surpresa de viver algo que ele não esperava mais. Paola segura a mão dele. Diz, com ternura, que Francesco não sabe o tipo de homem que é. Mas ela sabe. Os dois se olham. E seguem caminhando de mãos dadas. Resolvendo a discussão. Na pensão, Mateus chega e vê Juliana lavando roupas. Ela entra no quarto no mesmo instante. Os dois trocam um olhar silencioso. Cheio de tudo que não foi dito. Juliana garante. Levou a filha. Mateus pergunta, sério, se ela realmente fez isso. Juliana confirma. Mateus suspira aliviado. Diz que agora poderão viver em paz. Juliana concorda. Mateus pergunta se ela não vai mais chorar. Juliana responde que não. Ele declara seu amor. Juliana fica em silêncio por alguns segundos, como se sentisse o peso daquela promessa. Então responde. Também o ama. Nos cafezais, todos trabalham. O dia segue pesado. Na casa grande, Florinda prepara algo para servir os patrões. Gomecindo comenta que precisará ir a São Paulo. Angélica pergunta o motivo. Ele explica que vai cuidar dos negócios. Maria pede para ir junto. Gomecindo hesita, mas acaba concordando. Diz, pensativo, que pensa até em comprar uma casa na capital. Mudar um pouco de vida. Maria se impressiona. Pergunta se é verdade. Gomecindo devolve a pergunta. Não era isso que Angélica e Maria sempre quiseram? Enquanto isso, Tizio chega à mansão dos Malianos. Fecha o portão. No quarto, Damião chora, mas enxuga rápido as lágrimas quando ouve Tizio chamá-lo. Tizio entra. Pergunta o que houve. Damião pede que ele arrume as coisas. Foram mandados embora. Ele diz que já sabia. Que isso aconteceria no dia em que Francesco saiu de casa. Tizio tenta acalmá-lo. Diz que não vale a pena chorar por isso. Pai e filho trocam carinhos. Tentam se manter fortes. José comenta que Tizio sempre dizia que o pessoal da fazenda era gente boa. Naná pergunta por quê. José responde que todos trataram eles bem. Todos. Antenor comenta que José conheceu o que era uma senzala. José confirma. E lembra dos fantasmas que Tizio dizia ver à noite. Naná pergunta se era verdade. José nega. Diz que era invenção. Antenor reforça que Tizio tem muita imaginação. Que inventa histórias. Às vezes até mentiras. Naná, porém, fala com o coração. Diz que queria Tizio por perto, em casa. Que gosta do menino. Que quer protegê-lo. E, naquele desejo simples, fica claro o quanto ela se importa. Antenor sugere, com cautela, que talvez possam falar com Damião. Tentar resolver a situação. José concorda.
e, num impulso inesperado, chama Antenor de pai. A palavra ecoa no ar. Antenor fica visivelmente tocado. Os olhos marejam. José também se emociona. É um momento simples, mas carregado de afeto e surpresa. Enquanto isso, Tizio e Damião se preparam para deixar a mansão dos Malianos. Param diante do casarão. Olham uma última vez. O silêncio fala mais do que qualquer palavra. Tristeza, pesar, um sentimento de perda profunda. Tizio quebra o clima. Pede que sigam em frente. Damião concorda. E os dois iniciam a caminhada. Sem destino certo. Apenas seguindo. De volta à conversa, Naná comenta que José esteve à frente de seu pai e de Maria, mulher de Gomesindo. Diz que isso apertou seu coração. De emoção. E de preocupação. Antenor revela que Tizio ainda não comentou nada sobre isso. Naná pondera que o menino ainda pode acabar falando. Antenor concorda. Diz que, então, Tizio precisa saber da situação, para não tocar no assunto da forma errada. Ele garante que o menino já ficou sabendo do episódio na Fazenda Esperança. Todos sabiam que Gomesindo se deitou na rede com uma escrava chamada Naná. Naná interrompe. Firme. Diz que não quer reviver isso, nem comentar. E deixa claro que não deseja que Tizio frequente sua casa. Antenor tenta tranquilizá-la. Assegura que não há perigo algum. Diz que ele mesmo buscará Tizio, pessoalmente. Em outro momento, Angélica pergunta a Gomesindo se ele realmente pretende comprar uma casa em São Paulo. Ele confirma. Angélica questiona se há dinheiro suficiente. Gomesindo responde que vai depender do preço, mas que está disposto. Ela insiste. Pergunta se isso vale a pena diante da situação do café. Gomesindo diz que sim. Acredita que é hora de Maria respirar novos ares. E acrescenta, com orgulho: todo barão de café respeitável precisa ter ao menos um sobrado na capital. Ele comenta que tem refletido sobre os conselhos de Augusto, que sempre disse para não investir apenas no café. Angélica concorda. Diz que Augusto tem razão. Gomesindo admite que está começando a enxergar isso. Reconhece que Angélica acertou ao fechar acordo com os italianos. E, pensativo, questiona se ela também pretende fazer algo semelhante. Revela que está seriamente considerando essa possibilidade. Nesse momento, Maria aparece, com as malas prontas. Diz que quer respirar outros ares por um tempo. Angélica interpreta rápido. Acha que o verdadeiro motivo é ver Rosana. Gomesindo pergunta quem vai cuidar do neto. Angélica responde que ela mesma cuidará, mas ressalta que Maria precisa conversar com Rosana. É obrigação dela zelar pelo próprio filho. Na casa bancária de Francesco, Tizio aparece. Explica que Damião não quis entrar. Ficou esperando do lado de fora. Francesco se indigna com a atitude de Janete. Marco Antônio explica. Ela está fazendo isso para aborrecer, para atingir Francesco. Tizio se mostra decidido. Diz que veio para trabalhar. E pergunta o que deve fazer em relação ao pai. Francesco pede que Tizio vá com ele. Os dois descem juntos. Ao lado de Tizio, Francesco deixa claro. Está ciente de tudo. Pergunta se Janete pagou Damião corretamente. Damião responde que Mariana pagou o mês. Francesco pergunta, sério, se Tizio e Damião estão na rua. Tizio confirma. Damião diz que vão dar um jeito. Francesco pergunta qual. Damião admite que não sabe. Francesco então assume o controle. Diz que ele sabe. A voz firme. A postura segura. Ali, ele deixa claro que ainda é ele quem decide. Enquanto isso, Janete conversa com Rosana. Rosana elogia a neta. Diz que a menina é linda e que tem um brilho especial. Janete ouve, mas logo revela o que realmente a incomoda. Pergunta, sem rodeios, se deve permitir que Juliana vá à sua casa para ver a filha. Depois de tudo o que fez com Marco Antônio, Rosana reage na hora. Diz que jamais permitiria. Mas então menciona Francesco. Janete endurece o olhar. E corta. Firme. Francesco não manda mais nesta casa. O limite está traçado. O poder, estabelecido.
Rosana pergunta se Janete está interessada em conhecer a italiana de Francesco. Sugere ir junto, para observar de perto. Janete pensa por um instante. E responde com frieza estratégica. Temos que ir quando Francesco não estiver em casa, para não atrapalhar o romance. E para ver tudo sem constrangimento. Nas ruas da cidade, Tizio e Damião caminham lado a lado. Mariana observa. E estranha ao ver Damião entrando no coche. Ela pergunta por que ele não foi embora com o filho, como todos esperavam. Damião responde com dignidade. Diz que veio buscar o que é dele. Explica que Francesco lhe deu o coche, para que ele trabalhe por conta própria, em reconhecimento a todos os anos dedicados à família Mariano. Damião agradece a Mariana por tudo que ela fez, mas confessa, sincero, se eu fosse você, também não continuaria trabalhando nesta casa. A despedida é carregada de afeto, de gratidão, de respeito. Damião coloca o coche em movimento. Sai devagar. Mariana observa, com o coração apertado, entre a tristeza e a compreensão. De volta a casa, Janete questiona Mariana sobre o coche. Mariana responde que Damião saiu como se fosse dono do mundo, e que declarou que agora vai trabalhar por conta própria. Janete arregala os olhos. Isso quer dizer que ele vai usar o meu coche? Rosana pede calma. Mariana explica que foi exatamente isso que aconteceu quando decidiu mandá-lo embora. Com o filho. Furiosa, Janete pega o telefone. Liga para Francesco. Quem atende é Marco Antônio. Ele explica que o pai está muito ocupado. E aproveita para contar. Francesco deu o coche de presente a Damião, em reconhecimento pelos anos de serviço. Marco Antônio ainda comenta que os cavalos estranhariam outro cocheiro. Pede que Janete não grite. E encerra a ligação. Depois, resmunga. Diz que quase ficou surdo com os gritos dela. Rosana tenta acalmá-la. Lembra que o pai de Janete também tinha o hábito de proteger os criados. Janete explode. Eu odeio essa raça italiana. A impaciência. A irritação. Tudo vem à tona. Mariana pergunta se ela quer um chá. Janete ignora. Se retira às pressas. Enquanto isso, Gomecindo e Maria partem de coche. Maria confessa que não consegue acreditar, que verá a filha novamente. Gomecindo pergunta como será quando chegarem. Fala da hospedagem. Maria lembra que ele sempre dizia que era uma grande mansão. Gomecindo concorda. Explica que, por fora, é enorme, mas que por dentro a proporção é menor. Comenta que a família deles é pequena, para um casarão daquele tamanho. Maria pergunta por que o avô e o pai de Gomecindo não tiveram mais filhos. Gomecindo responde, meio sem jeito, que Maria nunca lhe deu um filho homem para ser barão. E, num comentário perigoso, sugere que talvez Naná tenha dado isso a ele. O clima pesa na hora. Gomecindo se mostra desconfortável. Quase pergunta se Maria quer estragar a viagem. O coche segue, mas o silêncio entre eles diz tudo. Por sua vez, Angélica pede a Florinda que prepare o jantar apenas para as duas. Diz que estão sozinhas na casa. E confessa que nem consegue imaginar por quantos dias seus pais ainda ficarão fora. Florinda aproveita para elogiar o sobrinho de Angélica. Diz que o menino é bonito. Angélica sorri de lado. Responde que ele puxou o pai. Florinda ri. Comenta que Mateu era uma perdição. Angélica retruca, brincando, que Florinda é muito espiritada. A mulher se confunde, sem saber se é elogio ou provocação. Angélica continua. Diz que Florinda também é uma tentação. Imagina como os homens da colônia devem olhar para ela. Florinda garante. Séria. Não dá atenção a nenhum deles. Angélica provoca. Nem ao Renato da venda. Florinda se surpreende. Pergunta como Angélica sabe disso. Angélica explica. Lembra da noite em que seus pais dançaram na colônia. Tudo foi visto. Em outro momento, Maria comenta que pediu a Florinda para dormir na casa deles. Não queria deixar Angélica sozinha. Gomecindo elogia a atitude. Maria, então, começa a falar dos netos. Gomecindo pede que ela pare. Diz que pensar nisso só machuca. Enquanto isso, Tizio desce do coche.
Damião segue direto para a pensão de Dolores. Ele pede um quarto, para ele e para o filho. Dolores fica confusa. Damião garante que pode pagar. Explica que foi Francesco Maliano quem os enviou. E, sem baixar a cabeça, pergunta: ou a senhora não aceita negros na sua pensão? Dolores fica em silêncio. Nesse instante, Rosana e Janete chegam à casa de Paola. Determinadas. Janete bate na porta. Uma vez. Duas. Ninguém atende. As duas olham para cima. Tentam ver alguma movimentação nas janelas. Janete conclui, impaciente: a italiana não está em casa. Rosana sugere que Paola deve estar na fábrica de macarrão. Janete concorda. Diz que escolheram uma péssima hora para ir até ali. Rosana sugere voltar. Janete ordena que providenciem um coche imediatamente. Enquanto esperam, Juliana encontra Damião e Tizio na pensão. Ela pergunta, surpresa, o que estão fazendo ali. Tizio explica que Janete os mandou embora. Damião complementa. Diz que foram colocados na rua. Sem chance alguma. Dolores pergunta quem eles são. Juliana explica, sem rodeios. São as pessoas que haviam roubado seu filho. Damião se apressa em esclarecer. Diz que Francesco os enviou, porque eles não sabiam para onde ir. Dolores pensa por alguns segundos. E então garante que vai providenciar um quarto para os dois. Juliana apoia a decisão. Mostra solidariedade. Gomecindo e Maria do Socorro caminham até o trem. Depois, pegam um coche. Enquanto isso, Rosana e Janete continuam esperando, irritadas, por um coche que as leve de volta. Já na mansão, Gomecindo apresenta Maria do Socorro a Mariana. Mariana pede que eles entrem. Diz que Rosana ficará muito feliz ao saber que Maria está ali. Maria do Socorro faz um gesto discreto. Pede que Mariana não a chame de madame. Diz que dispensa títulos. Mariana concorda. E pede que Gomecindo e Maria a acompanhem até o andar de cima. No caminho, Mariana explica que Janete e Rosana costumam sair à tarde, para fazer compras, e tomar chá com as amigas da madame. Maria fica confusa. Mariana esclarece. É um velho costume da senhora Maliano. Uma espécie de reunião entre amigas. Gomecindo pergunta se esses chás costumam demorar. Mariana responde com naturalidade. Depende do quanto as madames têm para falar sobre a vida umas das outras. O tom é leve, mas o comentário carrega mais verdade do que parece. Francesco pede que Marco Antônio vá com ele. Marco Antônio hesita. Diz que terá de pegar um coche de aluguel, ou ir a pé. Francesco decide por ele. Vá a pé mesmo. O tom é seco, sem espaço para discussão. Maria do Socorro pergunta como Rosana está vivendo naquela casa. Mariana responde que Marco Antônio está cada vez mais apaixonado. Gomecindo pede que Maria pare de fazer tantas perguntas. O incômodo é visível. Mariana reforça. Diz que Marco Antônio e Rosana vivem muito felizes. Gomecindo comenta que, quando Francesco chegar, terá uma conversa muito séria com ele. Mariana o interrompe. Deixa claro: o senhor Maliano não vai chegar. Francesco não vive mais nesta casa. Maria do Socorro se espanta. Pergunta se não seria melhor levar Rosana de volta. Gomecindo fica em silêncio. Mariana continua. Diz que Marco Antônio parece ter tomado juízo quando se apaixonou por Juliana. Mas, depois de tantas desilusões, acabou buscando conforto nos braços de Rosana. Ela suspira. Diz que espera que Rosana saiba segurar Marco Antônio. Maria sugere que fiquem no hotel. Gomecindo pede que aguardem a filha. Mariana solta outra revelação pesada. A italiana que tirou Francesco da casa é a mesma que quase destruiu o casamento de Angélica. Gomecindo pergunta, tenso: Paola? Mariana confirma. É a moça do retrato. Maria insiste no hotel. Mariana tenta impedir. Questiona o que Rosana pensaria ao saber disso. Nesse momento, Janete chega em casa. Paga o coche. Rosana cumprimenta a mãe, Maria do Socorro. Depois, o pai. Janete pergunta se Mariana já acomodou todos. Maria diz que estavam pensando em ir para um hotel.
Janete reage na hora. Diz que isso não pode acontecer, que foram muito bem recebidos, e que seria uma ofensa saírem dali. Rosana pede que a mãe fique. Gomecindo concorda. Leva Maria para dentro. O clima pesa quando Gomecindo pergunta, casualmente, que horas o marido da Janete costuma chegar. O silêncio cai como uma pedra. Janete não responde. Em outro ponto, Amadeu comenta que terão 4 sobradinhos prontos no terreno. Mateu observa que estão trabalhando muito. Amadeu explica que os imóveis ficarão com Francesco. Ele venderá. E ficará com a melhor parte. Mateu pede que ele não diga isso. Sem Francesco, não teriam capital para tocar tudo sozinhos. Amadeu concorda. Reconhece a complexidade do negócio. Mateu pede que Amadeu pare de reclamar do trabalho na pensão. Antes que ele responda, Tizio aparece. Mateu se surpreende. Pergunta o que ele faz ali. Tizio responde, com naturalidade. Agora sou hóspede da pensão. E pretendo ficar. Ele se senta à mesa com Amadeu e Mateu. Se acomoda para a refeição. Tranquilo. Aberto à conversa. Tentando se integrar. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta com Gomecindo. Diz que foi uma verdadeira surpresa encontrá-lo naquela casa. O reencontro carrega mais tensão do que cordialidade. Gomecindo responde com calma. Diz que Maria estava com muita saudade de Rosana. E faz questão de ressaltar. Nosso neto está muito bem. Forte, saudável. Marco Antônio completa. Afirma que Rosana e Janete estão se entendendo muito bem. Vivem uma harmonia quase inesperada. É então que Gomecindo pede licença. Diz que precisa fazer uma pergunta delicada. O tom muda. Ele menciona o fato de Francesco ter saído de casa e estar envolvido com uma italiana chamada Paola. Marco Antônio se constrange. Admite que não gosta de falar sobre isso, mas acaba confessando. Seu pai, mesmo sendo um homem já velho, se apaixonou de forma intensa, inesperada. Gomecindo comenta que conhece Paola. Marco Antônio afirma que já sabe disso. E relembra os problemas que ela trouxe no passado. Como tudo isso afetou sua relação com o genro Augusto. Gomecindo suspira. Diz que Paola é mesmo uma perdição. E pergunta, direto, ela está grávida de Francesco? Marco Antônio percebe a curiosidade. E responde, irônico, pelo visto, o senhor está muito bem informado. Ele acrescenta que seu pai perdeu completamente o juízo. Se jogou de cabeça nesse romance. Em outro lugar, Francesco conversa com Paola. Conta que Janete mandou Damião e Tizio embora. Paola se espanta. Pergunta o porquê. Francesco explica. Diz que sempre protegeu Damião. Que Janete agiu movida por ódio. Por rancor. Mas garante. Já resolveu tudo. Conta que mandou Damião pegar o coche e o cavalo. Para trabalhar por conta própria. Paola se aproxima. O beija. O gesto é de carinho. De cumplicidade. Francesco reforça. Damião seguirá independente. Mas continuará à disposição de Paola sempre que ela precisar. Os dois brindam. Bebem algo juntos. Compartilham um raro momento de tranquilidade. De volta a casa, Rosana comenta que, quando Janete descobriu que Paola estava grávida de Francesco, ela surtou completamente. Criticou. Reclamou. Disse que era um absurdo uma italiana engravidar justamente de um homem mais velho. Num tom de leve censura, Rosana pede a Maria que não toque nesse assunto durante o jantar. Maria responde na hora. Deus me livre. Deixa claro que não mencionará o tema. Gomecindo intervém. Diz que Janete não precisa se sentir constrangida. Lembra que qualquer homem pode ter suas fraquezas. Janete concorda. Afirma que certas fraquezas masculinas sempre acabam sendo perdoadas. Gomecindo reconhece. Diz que, nesse ponto, Janete tem razão. Marco Antônio muda o rumo da conversa. Comenta que Gomecindo pensa em comprar uma casa em São Paulo. Janete se surpreende. Pergunta se é verdade. Gomecindo confirma. Explica que procura algo adequado, confortável. Um lugar onde a família possa passar um tempo fora da rotina pesada da fazenda. O assunto muda.
mas as tensões continuam rondando a mesa. Por sua vez, Mariana comenta com Luísa que a mãe de Rosana não gosta de ser chamada de madame. Explica que Maria do Socorro lhe parece uma mulher extremamente simples, quase uma mulher do campo. Alguém de uma simplicidade rara, sem rigidez, sem dureza, muito diferente das outras senhoras que elas conhecem. Mariana elogia, sem economizar palavras, o caráter de Gomesindo. Fala da postura respeitosa, da bondade, da forma como ele cuida da família. Diz que Maria do Socorro não tem nada de megera, ao contrário da patroa delas, que transmite segurança e uma ternura que se sente no ar. Enquanto isso, Amadeu observa Hortência, atento, cada gesto, cada olhar. Hortência sobe para o andar de cima. No caminho, troca com Amadeu olhares carregados de significado. Mateu percebe, observa em silêncio, curioso e levemente preocupado com a tensão que paira entre os dois. Hortência pede para levar o filho, Juan. Diz que ele precisa se alimentar imediatamente. Juliana se oferece para ajudar, mas Hortência recusa. Decide levar Juan consigo. Juliana fica visivelmente desconfortável, chateada, mas respeita a autoridade de Hortência sobre a criança. Amadeu comenta, sem rodeios, que é apaixonado por Hortência. Mateu o repreende. Lembra que ela é uma mulher casada. Amadeu responde, firme, isso pouco importa. Juliana se aproxima da mesa. Pergunta sobre o que estavam conversando. Mateu disfarça. Diz que falavam sobre o sobradinho. Amadeu confirma. Nesse instante, Hortência solta uma frase dura. Insiste que Juan não pode ser filho de Juliana. Dolores entra na conversa. Diz que poderia ser sim, mas admite que não tem certeza. Hortência deixa no ar que pretende sair da pensão com Juan. Dolores suspira. Confessa que não gosta da história entre Hortência e o italiano Amadeu. E pede, com preocupação, nunca deixe seu marido descobrir nada disso. Hortência responde, seca. Diz que o marido já a expulsou de casa. Dolores sugere que talvez ele esteja esperando por ela. Hortência confirma. Diz que irá. Enquanto isso, as criadas trabalham na casa dos Maliano. À mesa, Gomesindo elogia o macarrão servido. Diz que lembra o macarrão que Leonora costumava fazer. Maria acrescenta que Leonora tinha mãos de fada na cozinha. Elogia com carinho. Gomesindo reforça o elogio. Mariana então esclarece. O macarrão não foi feito por Antônia. Veio diretamente da fábrica de Paola. Marco Antônio percebe o clima. Pede a Janete que mantenha calma. Explica que Francesco apenas proporcionou o macarrão para experimentarem. O comentário cai na mesa. E, mais uma vez, deixa claro que o nome de Paola continua sendo um gatilho perigoso dentro daquela casa. Totalmente fora de si, Janete perde o controle. Num gesto brusco, arremessa a tigela de macarrão contra a parede. O impacto ecoa pela sala. O molho escorre. O silêncio pesa. O clima se torna insuportável. Constrangimento. Tensão. Olhares travados. Enquanto isso, em outro ambiente, Francesco elogia o macarrão de Paola. Diz, sem hesitar, que está ainda melhor do que o produzido na própria fábrica da italiana. Paola se surpreende. Questiona se ele realmente acredita nisso. Francesco confirma. Diz que sente diferença. Que aquele macarrão foi feito com as próprias mãos. Com cuidado. Com intenção. Paola sorri de leve. E então esclarece. Você ainda não sabe. Eu não tenho tempo de cozinhar em casa. Explica que o macarrão servido ali vem exclusivamente da fábrica. Francesco se espanta. Pergunta se é verdade. Paola confirma. Francesco não pensa duas vezes. Pede mais um pouco. Paola serve prontamente. Orgulhosa. Confiante. Na pensão, Mateu comenta, preocupado, que Amadeu vai acabar se metendo numa grande encrenca. Juliana pergunta se ele fala de Hortência. Mateu confirma. Diz que Hortência não tem juízo. E que essa história exige cuidado. Juliana então revela algo pesado. Hortência foi para a pensão porque foi expulsa de casa. Mateu se surpreende. Pergunta o motivo.
Juliana explica. O marido tem ciúmes da relação dela com o próprio filho, Juan. Ela ainda lembra que Janete, no passado, abandonou o próprio filho na Santa Casa. Mateu pede que ela não remexa nessas dores. Mas Juliana é firme. Diz que nunca vai esquecer, que já sofreram demais nesta vida, e que não é justo sofrer tudo outra vez. Ela promete, emocionada, eu não vou chorar nunca mais. E beija Mateu. Um beijo de decisão, de força, de amor. Em outro canto, Toninho pergunta a Dolores o que a tia fará ao voltar para casa. Dolores responde, séria, na pensão, ela não poderá ficar. Deixa escapar a verdade. Amadeu e Hortência estão dormindo juntos. Toninho fica chocado. Acredita que seja brincadeira. Dolores garante. Não é. O assunto é sério. Toninho lembra de Hernandes, do homem que agredia Hortência. Pergunta onde ela está agora. Dolores corta. Pede que ele não pergunte mais nada. Quer proteger a situação. Mais tarde, Amadeu comenta que só deseja dizer a Dolores uma coisa. Que ama Hortência. Mas Hortência o interrompe. Pede que ele não diga nada agora. Diz, com a voz baixa, mas firme. Vou ter que voltar a viver com meu marido. Amadeu fica paralisado. Em choque. Apreensivo. O amor que parecia tão perto, agora volta a ser um risco silencioso.